Boa tarde para você que está aqui junto com a gente em mais uma quarta-feira com um programa cheio de coisas boas para você. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem, e hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025, né, gente? Setembro também já tá indo, né? O mês da primavera, o mês desse florescer. E o programa de hoje está maravilhoso. Hoje o programa vai trazer aí um pouco do doce da vida, né? Você que está aí nos acompanhando, já ela vai estar aqui com a gente, a Camila Vasconcelos, que é uma confeiteira maravilhosa aqui de Atibaia, que realiza grandes obras de arte, vou dizer assim, na vida de tantas pessoas que ela realmente tem esse dom, porque isso é dom, né? Essa inspiração sempre. E você que está nos acompanhando, será que você também possui esse dom? Você também vive através do dom que você possui? Ou você coloca esse seu dom enterradinho numa caixinha? Não, gente. Quando a gente tem o dom, a gente tem que ir para a vida, movimentar a vida, para a gente fazer desse dom realmente a nossa riqueza, o nosso poder pessoal. Então, já a Camila vai estar aqui com a gente, partilhando um pouquinho da trajetória dela, né? E você aqui na Rádio Mídia, no nosso programa Talk Coffee, quantas coisas boas que a gente traz para você. Curta, partilhe, né? Multiplique, somos sim multiplicadores de coisas boas. Tem alguma dúvida? Mande o seu WhatsApp aqui para a rádio 914851246, o 914851246. E muitas coisas boas aí temos juntos aí para a gente conversar, falar, multiplicar. E ela já está aqui, né, doutora Gisele? Boa noite. Com certeza, Ana. Boa noite, boa noite, gente. Boa tarde, né, que a gente já vai entrando nessa noitinha, né, Isso. de quarta-feira, encerrando o nosso dia, né, Gi? Exatamente. Foi um dia bom? Foi um dia bom, sim, Ana. Graças a Deus foi que bom. Produtivo, muito bem. Doutora Gisele, hoje nós vamos falar também de um assunto, toda semana tá tendo os assuntos aí, né? Que mexe, Você né? viu que o Monjaro bombou, né? Bombou, Te falei, né? bombou, é verdade. E como foi importante, né? É. Quantas pessoas aí multiplicando o programa, né? Verdade. Vamos falar de Botox hoje, né? Os cuidados que a gente deve ter aí em relação também, né? Ao Botox, né? Muita gente procura, doutora? Muita gente procura, né? tá. Infelizmente as pessoas estão procurando cada vez mais antes do período do término do anterior, né? Tá. Eles querem como se tivesse uma forma mágica de manter o rosto daquela forma paralisada, né? E isso acaba levando com o tempo a uma como se perdesse o efeito, desgaste. né? O desgaste muscular. E qual é a função, então, do Botox? Porque às vezes as pessoas acham, né, que é só por estética. Tudo bem, também. Mas e a função de um Botox, doutora? Tem gente que fala assim, eu queria fazer um Botox aqui, assim, a gente não faz não, que vai ficar com a boca torta, tá? Então, o Botox, ele é o quê? Ele é o relaxamento muscular. Tá. Então, Botox, na verdade, é o nome de uma marca, tá? Nós fazemos a toxina botulínica do tipo A. Toxina botulínica, que é o que tem lá dentro do Botox, né? Então, nós temos várias marcas. Tem marca chinesa, tem marca coreana, tem marca norte-americana, tem a brasileira. Então, a gente tem todas essas marcas que vêm com a mesma porção de toxina botulínica do tipo A, né? Uma fração da toxina da bactéria que causa botulismo. Então, como que a gente morre de botulismo? Relaxamento muscular total, a pessoa morre sem respirar. E também parada cardíaca, porque tem essa questão do relaxamento muscular. Então, relaxa músculo coração, relaxa músculo pulmão, botulismo. Agora, quando a gente pega essa fração da bactéria, dessa toxina dessa bactéria, e faz de forma liofilizado, que a gente fala. Essa fração não vai fazer mal pra gente. A gente fala assim, a dose letal de uma toxina dessa é altíssima, então não tem como. Você pode fazer
vários frascos de uma toxina botulínica numa pessoa que não vai fazer mal para essa pessoa, porque é uma fração muito baixa em relação à doença. Então, é sim retirada de uma bactéria. Hoje em dia a gente já consegue fazer de forma sintética, tá? Não é só da bactéria, mas ela não vai causar doença na pessoa. Então, a toxina botulínica do tipo A faz relaxamento muscular. Tá, entendi. E é tão importante para a gente também tomar consciência, né? E esse conhecimento da gente ter e saber realmente o que está falando. O que está falando, porque é muito modinha muitas vezes, modinha, né? Muito modinha. Então, mas o que... Tudo bem, coloquei lá o Botox. O que eu não devo fazer? Então a gente está fazendo o seguinte, está usando uma substância que vai relaxar o movimento muscular. Tá. Então isso daqui vai parar de fazer. Nós estamos relaxando esse músculo, né? O músculo ao redor do olho, né? Então, esse relaxamento muscular tem que ser mantido conforme o nosso movimento. Então, primeira coisa, reduzir o movimento facial. Então, não adianta você ir numa academia e ficar né, fazendo força, que você vai estar diminuindo o efeito dessa toxina. Então, é uma medicação que tem um prazo máximo de efeito. Tem um período mínimo de início de efeito. Dependendo da potencialidade dessa marca, ela pode demorar a partir de 3 dias, 7 dias. E vai durar entre 4 a 6 meses, dependendo do que a pessoa faz. Então, se a pessoa vai fazer muito movimento muscular a qualquer coisa que ela faça, ela vai reduzir, sim, essa periodicidade. Por isso que a gente fala de 4 a 6 meses, né? Então, muito depende também não só do movimento, mas também do tipo de coisa que ela faz no pós-procedimento, nas primeiras 24 horas. Isso é muito importante até a gente falar. Então, nas primeiras 24 horas, a pessoa tem que evitar fazer, claro, os movimentos, evitar fazer força, porque quando a gente faz força, a gente faz, né, aquele enrugamento. E também evitar coisas que promovam a inflamação na pele. Então, por exemplo, bebida alcoólica. Tem gente que fica brava, mas eu fiz e eu vou para uma festa. Querida, desmarca. Faz outro dia esse Botox, vai na sua festa. Porque não vai ser efeito imediato mesmo. Então, não tem necessidade de você fazer um Botox depois ir numa festa. Então, você vá na sua festa, remarca o seu Botox. Porque as primeiras 24 horas, se você usa bebida alcoólica, você já está reduzindo aqueles 6 meses que ele poderia estar agindo. Você está reduzindo para 4. Você está entendendo? Então, essas primeiras 24 horas são importantes. Também, evitar atividades físicas. Eu falo assim, pelo menos as primeiras 48 horas não fazer atividade física. Né? E se for fazer uma atividade física, fazer só depois das 48 horas e em uns 5 dias fazer uma caminhada. Mas hoje em dia a gente tem um vício tão grande, as pessoas querem tanto essa questão, às vezes, viciante, né, da academia, que pelo menos 48 horas já ajuda. Só que lembrando que esses primeiros 5 dias pós-procedimento, se você fizer uma academia muito intensa, você está reduzindo aqueles 6 meses para menos. Então, assim, não adianta falar o médico foi ruim, o remédio foi ruim. Né? Pode ser que você que fez errado, né? E beber muita água, deixar sempre esse músculo hidratado para que esse efeito se perdure. Mais uma vez a água, né, doutora? Mais uma vez a água. Nosso primeiro programa, a gente falou da água, né? Eu lembro. Exatamente. Então, ele é muito importante em tudo isso. E também atividades domésticas. Eu já fiz Botox que a mulher foi limpar a casa, gente. A gente está limpando a casa, a gente está o quê? Trazendo sujeira para a região do ponto onde a gente aplicou e também fazendo um tipo de atividade física. Então, vai reduzir lá na frente o tempo. É um procedimento, né? Então, acho que a pessoa tem que tomar essa consciência também. Nossa. Que ela fez algo nela e que ela precisa também sossegar um pouquinho, né? Olha, eu abri uma porta de entrada, com uma agulha. Então, quer dizer, não é para mexer com sujeira, não é para deixar o cachorrinho lamber. Eu já tive paciente que o cachorrinho lambeu. Então, assim, não pode deixar o cachorrinho lamber, não pode fazer atividade de sujeira, né? Então, sempre tomar esse cuidado, que foi uma agulha que entrou na sua pele. E, assim, nas primeiras 24 horas, a gente não pode aplicar protetor solar. Porque como eu abri uma entrada, um canal de entrada, se eu aplicar o protetor solar ali, eu posso promover uma infecção local. Tá? Então, eu estou cobrindo com uma substância química, né? Uma porta de entrada. Então, é perigoso. Então, nas primeiras 24 horas, a gente não usa protetor solar, não pode usar nada. Eu até falo, o ideal é fazer no final do dia. Aí você faz no final do dia, você já vai embora, só janta e vai dormir, sabe? Porque aí você já fica com toda aquela região protegida, tanto do sol, né? Para não fazer também um pontinho de hiperpigmentação e não precisar ficar usando nenhum produto para... Então, faz no final do dia que você já pode dormir depois, né? Sim. Não precisa ficar preocupado com isso. E faz sua atividade física de manhã. Então, não tem problema o antes da aplicação. Você fez a aplicação de manhã, você fez a atividade física de manhã, você vai fazer a sua aplicação à noite, não tem problema nenhum. Só o problema é o pós, né? É muito legal, e isso eu admiro muito.
em você, doutora. O que você fala realmente é real, né? É muito bacana isso, sabe? Porque uma vez eu estava acompanhando até um bate-papo que você fez e a pessoa perguntou se doía esses procedimentos, enfim. Você falou assim, dói. Dói. Né? E a pessoa falou assim, mas como dói? Ela falou assim, dói, gente, é uma agulha, eu tô colocando, né? Então, assim, não tem essa ilusão, Não, né? não Tem que adianta. falar realmente a real. Acontece isso, dói. Então, olha que bacana. Você vai fazer um procedimento, vai doer, você precisa se cuidar. Exato. Há dias que você tem que ficar mais reservadinho e tá tudo bem, né? E é uma escolha sua, né? Ninguém É uma te obrigou a ir escolha lá sua. fazer o procedimento. Então, tem É os cuidados verdade. necessários. É. Então, assim, a gente utiliza técnicas que diminuem a dor. Então, a gente pode usar ou um processo vibratório, que são as canetinhas vibratórias. A gente tem uma canetinha de freezer. Eu, dependendo do caso da pessoa, eu uso. Dependendo da pessoa, eu não uso. Porque a pessoa tem que entender que aquilo aí também é importante. Ela tem que sentir para saber onde eu estou fazendo também. Eu acho a dor também muito importante para mim, na hora da execução do procedimento, para eu saber também se está no músculo certo, se está no local certo. Tá. Mas se a pessoa sofre muito, que tem gente que é muito sensível, Ana, a gente tem que levar isso em consideração, cada um de um jeito. Eu tenho, sim, técnicas um pouco mais anestésicas relacionadas a isso, mas eu jamais uso produto anestésico. Eu já usei pomada anestésica, inicialmente quando eu comecei a fazer tratamentos com Botox, né, com a toxina botulínica, e o que aconteceu? Houve, sim, penetração dessa pomada anestésica no ponto de aplicação, tá? Por mais que eu limpo sempre com álcool 70, tá, gente? É o melhor, porque além dele ele reduz a quantidade de bactéria no local e ele desengordura a pele. Tá. Então, essa gordura da pele, quando a gente faz a aplicação, ele atrapalha. Então, por isso o álcool 70%. Então, assim, se você faz com a pomada, você não tem 100% de certeza que você tirou toda a pomada. E, então, eu corria 2 riscos. O primeiro risco foi o que aconteceu comigo com alguns clientes. Foram poucos, graças a Deus, foram só 2. Mas aconteceu. Para mim, aconteceu 2, para mim foi 100%, tá, gente? Não é 1%, não. Então, assim, entrou esse pigmento de pomada. Sabe o que aconteceu? Virou uma bolinha. Tá. Então, essa pessoa ficou com bolinhas, parecia uma coroinha, exatamente onde eu apliquei. Aquilo ali, para mim, me arrasou. Claro que sumiu, tá? Que a gente tem essa capacidade. Sim, a gente vai se aperfeiçoando também, né? Sim, mas o que eu me aperfeiçoei? Simplesmente não uso mais. Isso. Então, assim, gente, vai doer. Eu vou fazer técnicas que diminuam essa dor. Mas não significa que não vai doer nada. Sim. Né? Então, essa pomadinha, É um procedimento, ela não doía né? nada. Então. Mas e o que E o aconteceu depois? Fez a Boa. bolinha na mulher. Então, foi Isso. 2 pessoas que aconteceu comigo, nunca mais eu usei. Tá? Porque Então, você também foi olhando, foi se aperfeiçoando, falou, não, isso não dá. Aí eu usei outras técnicas, tem o gelinho, Legal. vibração. Eu mesma, às vezes, faço vibração com o dedo antes de Tá. aplicar. Eu faço a vibração com o meu próprio dedo, eu vibro o local e aplico. Eu não uso muito aquela canetinha vibratória. Às vezes eu uso gelo, então eu tenho uns gelinhos Tá. que eu coloco, sem ser a caneta, o gelinho comum mesmo, e vai dando certo, tá? Então a pessoa se coloca nessa posição de aceitação daquele procedimento que vai ser feito, porque ela quis aquilo e realmente vai melhorar. A minha professora, eu tinha uma professora de peeling, né, que ela falava assim, não se faz o bolo sem quebrar os ovos. Ah, falar de bolo, já a gente vai falar de bolo. Então, por isso que olha, gente, que delícia, deu certinho, né? Então é isso. Então, sempre tomar essa autoconsciência, né? Perfeito. E assim, todas as pessoas podem colocar o Botox ou não? Não. Olha, então você que está aí nos acompanhando, perceba muito bem. Veja se você pode, né? Mulheres grávidas, Tá. né? A dose letal, como eu estava falando, né, dos estudos relacionados à toxina botulínica, não há risco à mulher nem ao bebê. Mas, se acontecer alguma coisa, adivinha quem foi? A toxina botulínica. Então, o que a gente faz? Não fazemos em grávidas. Não fazemos em amamentação. Então, Tá. todos os estudos indicam que não há risco, mas a gente não faz. Então, por isso a importância também de você procurar o profissional certo. Porque vai ter gente que vai fazer na mulher grávida, que vai fazer na mulher amamentando. É verdade. E se der um problema depois, sabe onde é que vai? No médico. Tá? Então, vai no pediatra, cuidar do nenê que teve problema, vai no ginecologista, cuidar daquela gestação que deu problema. Então, assim, sempre sobra para quem, às vezes, nem sabia que fez o Botox. E ela não vai falar. Olha, eu fiz um Botox, eu estava grávida e não falei para ninguém. Aí eu fiz... Então, tome essa consciência do risco que você pode estar trazendo para você e para o seu bebê, né? Então, assim, existem estudos que provam que não faz mal, mas você está grávida, se coloca nessa posição, não faça. Assim que o bebê nascer, terminou de amamentar, a gente faz, gente, não tem problema nenhum, tá bom? Então, uma mulher grávida, mulher amamentando,
Pessoas que têm problemas relacionados à autoimunidade. Então, doenças autoimunes têm que ser avaliadas. Tá. Doenças autoimunes relacionadas a relaxamento muscular, existem doenças, Ana, que já promovem relaxamento muscular. A gente não faz. Porque eu posso estar fazendo um estímulo para que essa pessoa tenha uma crise de relaxamento muscular intensa, ela pode fazer relaxamento de pulmão ou de coração. E se ela não sabe, doutora, que ela tem isso? Então, É complicado, é né? complicado. Né? Tem gente que vai desenvolvendo, É. né? Mas doenças autoimunes, em geral, é bom a gente tomar muito cuidado. Tem que estar bem controladinho. Eu tive uma paciente de vitiligo. Posso fazer? Pode fazer, mas desde que você saiba que aquele ponto de entrada pode ser um estímulo para a formação do vitiligo. Olha. Porque o vitiligo, ele vem também com traumas, né? Tá. Então, é um local de trauma. O local de trauma pode desenvolver vitiligo. Psoríase, tá controlado sua psoríase? Tá controlado seu vitiligo? Pode fazer. Lembrando que são doenças que você não tem como dizer se naquele local de ponto de entrada não vai surgir, porque são locais de trauma. Então, assim, coloque-se nessa posição. Qual é o meu risco-benefício em relação a isso? Entende? Então, tá controlado, eu acho que vale a pena. Mas lembrando que pode ser que desenvolva. Tá? E tem que ser um quadro muito grave, né? Se é um quadro leve de rugas, que a gente fala, rítides, né? Se as rítides são leves, não tem necessidade. Você pode fazer, por exemplo, um tratamento tópico. Existem muitos sérums hoje em dia. Nossa, tem uma variada. A gente teve recentemente a Raquel falando, né? Que tem muitos tipos de sérums relacionados à ruga que vão ajudar, sim. Alguns sérums, eles têm transdutores de pele que vão entrar e vão colocar, sim, um preenchimento local. O Sérgio, né, do Zen, também falou do sério. Tem então, muita coisa, gente. Que é mais natural, né? Isso, se a pessoa não pode, né? Se a pessoa não pode uma química, pode ser o natural que ele tem, né, lá no trabalho dele, é tudo essa parte natural. Então, assim, tem como fazer, existe essa possibilidade. Eu tenho uma sobrinha que é química, engenheira química, ela fez também uns sérums naturais só de coisas de produtos da Amazônia. Olha que legal. Ela até tá nesse negócio de Sesc Senai, é maravilhoso o trabalho dela. Então, assim, é só buscar. Se você buscar, você acha, né? Hoje em dia a gente tem internet aí para tudo, Mas né? é aquilo, né? Não é porque a vizinha fez que eu tenho que fazer e eu não podendo fazer, né? Então, tem tudo isso, né? Né? Tem que tomar cuidado, né? Eu tenho que me cuidar, mas o meu me cuidar até um certo limite do que eu posso, mesmo, né? Por isso que a doutora Gisele fala realmente aquilo que precisa ser falado, né? Mesmo que ofenda um pouquinho. Então, aí, né? Então, assim, isso é importante, né? Isso que a verdade, às vezes, a pessoa dói, né? Mas a gente tem que falar a verdade tem que falar, né? Muito bem, doutora. Onde podemos te encontrar? Gente, @DRA_Gisele Barbosa. E no 91-488-0344, que é o telefone do consultório. Mas você pode deixar suas dúvidas aqui também na rádio, eu vou estar respondendo. Estou muito feliz da participação de todo mundo, gente. Compartilhe esse vídeo, né, com quem está precisando ouvir sobre o Botox. Aquela amiga lá que quer fazer toda hora e às vezes nem pode. Isso. Compartilha para ela tomar consciência, né? Isso. E vamos com a gente aí na nossa caminhada. Muito bem. Então, que você tenha uma abençoada noite, Amém, né? amém. Obrigada. E até semana que vem. Deus quiser. Tá bom? Grande Obrigada, beijo, viu, gente. Gi? Tchau, Valeu, obrigada. tá? E é isso, né, gente? A gente ser verdadeiro, né? E ser consciente naquilo que a gente vai fazer, né? Quantas coisas bacanas que a doutora Gisele passa aí pra gente que a gente deve multiplicar, né? E já ela vai estar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o doce da vida, né? E realmente, né? Aquilo que você tem o dom, aquilo que você inspira e como que você coloca esse seu dom no seu dia a dia como uma missão de alma, como o seu trabalho, como o seu poder pessoal. Já Camila Vasconcelos aqui com a gente. Muito bem. E olha, gente, esse estúdio está demais hoje. Olha a obra de arte, você que está aí nos acompanhando, o que nós temos aqui na nossa mesa hoje no nosso Talk Coffee. Tá lindo esse programa, sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar do doce da vida. E nada, né, melhor deste tema ser abordado com ela, que já está aqui com a gente, a Camila Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Estou muito feliz. Que alegria, viu, de tê-la aqui. E para você que está aí nos acompanhando, a Camila Vasconcelos é confeiteira aqui de Atibaia e realiza, gente, um trabalho lindíssimo. Eu falo que são obras de arte, né? Nessa parte de doces, de bolos. E assim, olha o que temos aqui.
É algo que realmente a gente estava conversando até nos bastidores, né? Sobre aquilo que a pessoa realmente faz na hora de fazer um bolo, né? A inspiração que você tem na hora de fazer um bolo. Porque precisa, né? Às vezes a pessoa fala para mim, Camila, me dá uma ideia, né? Me manda algum modelo de tal cor. E não adianta. Parece que a inspiração só vem na hora que a gente está confeitando o bolo, Nossa, sabe? coisa linda, né? Na hora tudo pode mudar e é na hora que você está confeitando o bolo que realmente acontece a magia. Porque isso mesmo, porque existe uma conexão entre você e seu trabalho, né? E a energia também do seu dia, né? Tudo se você faz estiver parte. meio atrapalhada, vai sair... Vai sair atrapalhado, né? Atrapalhado, Ai, que bonitinho. Muito bem. Camila, conta um pouquinho pra gente como tudo começou na sua vida. Na verdade, nem eu sei. O que aconteceu? Eu trabalhei muito tempo no comércio. Trabalhei, acho que 10 anos, assim, numa loja de moto. Eu era casada, eu não tinha filhos. Tá. E eu acho que eu já estava aí satisfeita, não queria mais aquilo. Eu preciso descobrir o que eu quero ser quando eu crescer, sabe? E eu fiz faculdade de hotelaria, mas também não me achei. Só que eu queria aproveitar aquela hotelaria, né? Não sabia quando eu ia ter oportunidade de novo de fazer outra faculdade. Então eu fui mais para a área da confeitaria, mas não me formei na confeitaria, né? Fiz administração hoteleira. Então me identifiquei. E a vida inteira eu fiz doce, eu e minha irmã, nós fizemos muitos anos ovos de Páscoa, nós vendíamos horrores, assim, horrores. Sei lá, 20 anos atrás. E que também tem que ter dom, né? Tem que ter dom. Desculpa aí, porque uma vez eu fui tentar fazer ovo ovo de Páscoa pra nunca mais na minha vida. Você sabe que até hoje as pessoas eu parei com ovo de Páscoa, né? As pessoas do passado me procuram. Você faz ovo de Páscoa ainda? Eu peguei trauma de chocolate. Não, é verdade. Eu peguei trauma de chocolate. Gente, olha, eu vou ter que contar aqui. Nossa, vai a bonitona lá. Não, assim que eu tinha casado. Ah, não, esse ano casada eu vou fazer ovo de Páscoa. Fiz uma lista, acho que tinha uns 30 ovos lá, né, que eu ia dar presentear as pessoas. Imagina, não passou do segundo, o resto eu comprei. Porque... Não, e quando tá aquele calor absurdo, né, o ovo começa a ceder. Eu ficava com cheiro de chocolate. A casa inteira. Na casa inteira, mas acho que eu fiquei semanas com aquele cheiro de chocolate no meu nariz. É isso mesmo. Porque eu falava, gente, que loucura. Então é dom. Tudo é dom. Né? Então eu não me identifiquei com chocolate. Peguei assim, aflição. Até então não tinha ainda essa parte da confeiteira. Então, um belo dia eu pedi as contas do serviço, não aguento mais, chega, não quero mais. E o que eu vou fazer? E aí, sempre tinha os amiguinhos assim que eu fazia bolo pra eles. Vem aqui em casa, vamos cantar parabéns. Fazia bolo pra eles. E acho que algum deles falou, Camila, por que você não faz pra vender? Aí acho que acendeu uma luz aqui, né? Será? Mas vocês gostam mesmo? Acha legal, né? E nessa eu fiz um curso, tinha um casal aqui em Atibaia, era o Géder e Sabine, que eles eram confeiteiros. Fiz um curso com eles, aí parece que tudo foi acontecendo. Tinha uma outra confeiteira aqui em Atibaia, ótima, maravilhosa, a Giovanna Melilli, que era muito conhecida. Eu fui trabalhar no final do ano com ela na produção, então eu acho que eu fiquei encantada. Eu falei, acho que é isso que eu quero. Então pedi as contas do serviço e montei a estrutura na minha casa. Pus uma bancada, comprei os primeiros equipamentos e foquei no tal do YouTube. E aí foi isso, você vai fazendo, vai errando, vai aprendendo e o próximo você faz melhor. E foi acontecendo, uma cliente indica para outra, olha, e foi acontecendo uma loucura. E de repente você se redescobriu, né, Camila? Foi isso. Porque é difícil a gente definir qual a profissão, o que eu sou boa, o que eu quero. É muito difícil. Por isso que eu falo, que tá ligado ao seu dom. Sim. Né? Você trabalhou em diversas coisas, mas não tinha se encontrado. Não. E de repente hoje você se encontra. Sim. Né? E o que foi legal, o que aconteceu, acho que eu estava casada fazia
8 anos, não tinha filhos. E aí, de repente, eu fiquei grávida. Então, tudo aconteceu para eu ficar em casa, sabe? Olha. Veio a pandemia. É. Então, foi legal isso, porque eu consegui trabalhar em casa, conciliar com as minhas crianças, que são 2 e eram pequenos, né? De peito. Nascemos na cozinha. Eu falo que eles foram criados ao no meio barulho da dos bolos. batedeira. Ai, que barato, é verdade. Que legal. E nessa tua jornada, tem alguém que te inspirou nesse seu caminho? A minha mãe era meio artista, Olha, né? Ela tá. pintava quadros. Ah, Então, eu vejo assim, quando eu faço um bolo artístico mesmo, ah. eu lembro muito dela, Ai, que porque lindo! ela era assim, ela fazia uns quadros maravilhosos de flores, né? Natureza. Então, eu acho que Então foi a tem minha mãe. esse viés assim Sim, artístico, é. já está no sangue, É, né? da minha mãe, E eu aí, acho. olha só, se inspira na sua mãe e hoje você transforma as obras de arte que até então dela, né? Sim. Ficavam nos quadros, você realmente faz parte aí É isso. na vida de tantas pessoas. Porque assim, se você for ver, essa obra de arte que você faz, porque, né, gente, fazer um bolo tem todo um processo, né? É um processo. Desde o quebrar os ovos, de misturar a farinha, de fazer o ingrediente lá, né? O recheio, enfim, é um processo. Sim. E aí, quando é finalizado esse processo, essa obra vai alegrar a vida de mais pessoas. Sim, a gente cria né? expectativa nas Porque pessoas. você vai para festas. Sim. Você está levando a sua energia para festas, para eventos. E quem está encomendando este bolo, ela pesquisou, ela viu o modelo, ela criou expectativa, ela está vendo aquele verdade. sonho, aquele bolo na decoração da festa dela, né? Então é uma coisa que a gente mexe no íntimo da pessoa. E quantos né? ritos de passagem o seu bolo faz parte, né? Então é num Várias casamento, é num comemorações. batizado, é numa primeira comunhão, É. são aniversários, bodas, enfim. Comemorações, né? Comemorações da vida, Ninguém né? fica triste com bolo, Não, né? ninguém fala assim, hoje eu tô triste, eu vou comemorar minha tristeza, isso. eu vou encomendar um bolo. Não. Né? O bolo sempre vai estar sendo, né, o centro das atenções Centro das numa atenções, festa, né? É uma E a tua- baita responsabilidade. Isso. E a tua energia vai junto. Vai. Né? Vai. E acho que isso é tão bacana de vivenciar. Né? Então, você que está aí nos acompanhando, olha que bonito hoje, né? Estamos com a Camila Vasconcelos, que faz um trabalho divino, maravilhoso, né? Eu falo que são obras de arte, mas ela encontrou isso como missão de alma dela no momento da vida onde não estava mais fazendo sentido certas coisas, onde não fazia mais sentido ela estar trabalhando onde ela estava trabalhando, né? Então, assim, quantos vocês aí que estão nos assistindo, quantos, né, de nós, muitas vezes, está no lugar e você sente que não é mais o seu Acabou, lugar, né? Acabou, é um tempo, você sente que o ciclo já está terminando e, de repente, ela foi, né? E indo, o quanto a vida vai se abrindo, Com né? certeza, É com tão certeza. natural isso, É, né? Vem o curso, vem as pessoas, vem um aprendizado, É isso vem uma mesmo. oportunidade, né? É isso mesmo. Como que vem isso? Você também tem experiências em eventos maiores, Camila? Eu fiz alguns casamentos, né? Olha, tá. Então, o casamento ele dá, acho que, mais emoção, porque são bolos grandes, bolos de andar. Nossa. Então, você tem que se preocupar, além da estrutura do bolo, transporte do bolo, ou vou levar ele montado, desmontado, aí você monta no local, né? Você não tem as suas ferramentas, você leva tudo. Então, é uma outra emoção o Nossa. casamento também, né? Eu imagino. E também a hora que você olha aquele bolo maravilhoso, você fala, meu Deus, olha o que eu Ai, fiz. que legal. Deve ser uma sensação, ó, eu que fiz. É fantástico, né? Que lindo isso, né? É Um muito reconhecimento legal. de si mesma, né? É Isso está isso. muito ligado com a autoestima também. Com certeza, Né? porque que eu sou muito tímida, né? Então, sabe, você olha aquilo e você fala, meu Deus, olha o que eu sou capaz de fazer, olha que lindo. coisa mais linda. É incrível. Porque incrível. é a sua É construção. muito cansativo, Não, é todos os cansativo. dias, uma loucura, assim, a cozinha, o trabalho em si na cozinha. Mas depois que você vê pronto a criancinha, é um filhinho seu. um você fala, ai, filhinho. que coisa linda. Ai, que legal. É. E é também cansativo porque são finais de semana, né? Sim, você não para, Geralmente né? ninguém vai fazer um Não. grande evento, uma grande festa, Não. numa segunda, numa terça-feira, Não. né? Existem, né, as Existe, pequenas comemorações, mas é realmente pouca, são né? aos finais de Em semana. finais de semana, então é aquela loucura.
né? Quem acompanha, quem segue, se você não segue, começa a seguir a página da Camila, que é o @ Camila V Bolos Decorados. Camila V Bolos Decorados. Você vai ver lá. Ela sempre faz, né, de finais de semana que você Sim, abre a geladeira e mostra tem a lá produção do final de semana. a produção do final de semana. Nossa, gente, diversos bolos para todos os públicos, né? E dá para ver pelo bolo, você sabe se é uma festa infantil, se é uma festa de adulto, se é um, né, um batizado. Pelo bolo já dá para identificar, né? Isso aí. Qual momento que realmente você vai estar fazendo parte, né, na história das pessoas, né? Tem alguma combinação favorita sua? Eu não gosto muito de bolo muito doce, né? Então, que nem esse daqui que eu fiz, que é um dos bolos que eu mais vendo, que tem um creminho, que ele é agradável, não é muito doce, equilibrado, e tem uma geleinha, que é a geleia de frutas vermelhas, que é mais azedinha. Então, ele dá o equilíbrio. Então, é isso. Eu não gosto de coisa muito doce, não. Brigadeiro, né? Doce de leite. Eu procuro combinar isso. Tá, legal. E é bacana que acho que até pro próprio cliente também, quando ele tá na dúvida, você ajuda, né? A gente dá o palpite, acaba ajudando nessa forma. Como que você se mantém atualizada, Camila? Porque hoje em dia, né, tem assim... Nossa, é um crescimento nessa área também que tá tendo, né? Internet, né? A internet é tudo na nossa vida. Eu acabo seguindo muitas confeiteiras, né? Então, a gente vai vendo qual é a moda do momento, né? O que os modelos que estão fazendo sucesso. Então, esse também é uma moda agora atual, né? Floral, né? Floral, né? Isso, pintado desse tamanho, à mão. pintado à mão. Então, a internet, ela hoje em dia, ajuda, né? Ajuda muito. Tá. E como você consegue, Camila, porque no dia a dia você tem 2 crianças lá, né? Então você tem 2 crianças em fase escolar, né? Tem os problemas da casa, os problemas diários, os desafios e mais os 200 bolos lá que tem que entregar, aí, né? Isso e a aí. vida segue, né? Como você consegue gerenciar isso? Eu não sei, eu acho que é Deus. Sabe? Eu acho que é Deus que faz tudo certinho, assim. É fácil. Então, o que acontece? Durante a semana é mais tranquilo. Então, eu consigo focar um pouco mais nas crianças, né? A gente faz conforme dá. Como eu trabalho em casa, então faço à noite, faço a hora que dá, assa uma massa, faz um recheio, a hora que as crianças não estão, a gente senta para decorar. Aos finais de semana, a gente entra na cozinha às 6 da manhã e sai à meia-noite, sabe? Imagino. Porque tudo tem que ser preparado antes, né? É um processo. Você faz a massa num dia, recheio num dia, monta o bolo. Ele descansa mais do que a gente, né? Ele tem que descansar na geladeira. No dia seguinte, eu decoro. Certo. Então, a gente tem que se organizar para tudo dar certo. E sempre dá, sabe? Acho que a gente tem que ter esse pensamento. Vai dar, não tenho chance de não dar, sabe? E o retorno, acredito, também do cliente feliz, né? Isso, Então, você pode estar cansada, né? Desmotivada. Aí liga a cliente e fala, Camila, estava maravilhoso, ficou lindo, muito obrigada. Isso não tem preço. É verdade. Não tem preço, é muito legal. Falando nisso, como que você consegue lidar com os imprevistos? Porque acontece, né? Muitos, muitos. A gente tem que resolver, né? Não tem o que... já aconteceu de eu estar aqui, ó, vou tirar foto do bolo, eu derrubo o bolo, tropico e derrubo. Olha, e aí? Você tem que resolver, você corre, se vira, né? Liga para cliente, você consegue atrasar um pouquinho. Muitas vezes a pessoa vem de outra cidade, um bairro distante para buscar o bolo, então, por isso que eu geralmente marco hora certinho com a cliente, que horas que ela vem, para a gente poder... Que legal, né? Tá vendo? Tem que resolver, né? Tem não que resolver tem outra chance. Não tem, né? Então, você que está aí nos acompanhando, olha hoje, né? Nós estamos falando desse doce da vida, dessa obra de arte, desse dom que geralmente a gente precisa começar a perceber, né? Os nossos dons, né? Os nossos dons, eles vêm com a gente e eles estão aí para a gente mostrar, para a gente vivenciar, para a gente multiplicar, né? E hoje aqui com a Camila, quantas coisas bacanas que ela está falando, inclusive os imprevistos, né? Sim. Os imprevistos que vêm, os desafios que vêm, e a gente, assim, não fugir deles, a gente tentar realmente resolver. E isso é muito bacana a gente perceber, né? Camila,
Você se lembra de alguma experiência, assim, né? De algum bolo ou de alguma situação que você não esquece? Claro que teve várias, né? Mas alguma que te marcou mais na vida? Eu acho que foi um casamento. A cliente me mandou uma foto e falou, Camila, você faz? E eu falei, eu faço. E eu não sei se eu faria, mas eu falei, eu faço. Então eu vou ter que fazer. Né? Eu tinha um tempo, então eu poderia fazer testes, poderia, né? Foi um bolo maravilhoso de casamento de 3 andares, acho que era para 120 pessoas. E para mim era um desafio enorme, porque era o primeiro bolo de casamento de andar, de 3 andares, né? E eu falei, meu Deus, eu vou conseguir. Porque é isso, você tem que falar, eu vou conseguir, né? É isso mesmo. E foi um casamento maravilhoso. Até o bolo que tá na foto do meu Facebook. Olha! A foto do fundo, assim. Um naked cake que era um bolo pelado com frutas, assim, coisa maravilhosa, de 3 andares. Olha, lindo. Tá. Então é todo um processo para você, como que eu vou levar esse bolo? Leva desmontado, aí você chega lá para montar, todo mundo olhando, né? É ruim, né? Ah, é verdade, né? Porque é o centro das atenções lá, né? Então, eu e você acho não tá no seu, né, no seu laboratório, vamos dizer assim, eu acho que né? a partir daquele casamento foi assim, sabe? Que tudo deslanchou. Tá, foi um divisor de águas muito aí. legal, Que E bacana. eu fiquei orgulhosíssima de mim. Onde assim. você também reconheceu, né? Sim, a sua, porque geralmente a gente sua- não reconhece, a né? sua habilidade, a sua potencialidade, É né? isso. Como é importante isso na gente, né? E a Com partir de lá, certeza. você fala assim, não, Aí você É. fica mais valente, É, sabe? É eu muito consigo. legal. É muito né? legal. Que bacana isso, né? De você perceber isso, né? O que você considera, assim, de mais desafiador na sua profissão, Camila? Desafiador é o preço dos insumos. Nossa, E é você verdade, repassar para o cliente, Nossa, sabe? tem isso também, é verdade. Porque você vai todos os dias ao mercado e cada dia está de um valor. É. Então é muito difícil. Mas desafio mesmo é bolo de andar. Bolo de Que é andar. muito... Que é isso, você tem que pensar como levá-lo, como empilhá-lo. O lugar, geralmente, casamento é afastado. As ferramentas, né, que você vai buraqueira. precisar, os objetos, Sim, não né? posso esquecer nada em casa, Nossa. né? Porque se você esquecer alguma É, coisa, você- pode dar problema lá na estrutura do bolo. Tá. Então, eu acho que o bolo de casamento é o mais difícil. Tá. E o que é mais gratificante, cara? Gratificante é isso, a cliente, né? Ai, que legal. Manda uma foto do evento, fala, Camila, deu tudo certo, tava uma delícia, lindo, parabéns. Ah, eu quero morrer. Que legal, É muito né? legal, é. É muito bacana, Aí né? você vê que vale a pena. Na pandemia, deu pra... A pandemia foi muito interessante o que aconteceu comigo. Eu estava me separando e... Sabe quando você está fraca, com 2 criancinhas? Será que eu vou dar conta? Meus filhos estavam com 3 e 4 anos. Meus pais são falecidos. Então, foi aquele momento que eu falei, e agora? Mas eu não quero mais ficar aqui, eu preciso resolver. Me separei, fui morar sozinha, pagando aluguel, com as 2 crianças, veio a pandemia. E aí apareceu o iFood na nossa vida. É verdade, né? E aí eu sei que eu falo que Deus sempre tem, sabe? Ele me coloca nos lugares assim. A gente tem medo, mas Deus vai lá e fala, calma, Camila, vai dar tudo certo. E a pandemia eu explodi de vender bolos caseiros. Tá. E eu vendi muito, muito. E eu acho que ali também foi onde as pessoas me conheceram também. E então eu consegui me manter na pandemia com meus bolos. Ganhei muitos clientes que viam os bolos caseiros, entravam no meu Instagram, via meu trabalho e tudo foi acontecendo e fluindo Que e legal, deu tudo né? certo. Que bacana, tá vendo? Né? Que nem a gente comentou em um dos programas, né? A pandemia foi um desafio para todo mundo. Pra todo né? mundo. Nós Teve somos que se aí reinventar. sobreviventes dessa pandemia, né? É isso. Mas, em muitos casos, ela serviu como uma ponte. Foi isso. Né? Pra mim foi. Uma É. ponte, assim, ó. Que foi ela que foi na pandemia que eu acho que eu estourei. Tá.
E aí, realmente, né? Aí depois você vai, e né? hoje todo mundo lá, né? Camila, quero um bolo. Camila, isso. faz isso. Camila, faz aquilo, né? É. E é muito bacana. Fica só nos bolos ou também docinhos? Você também faz? Como que Então, é? o que acontece? Quando eu comecei, eu fazia tudo. Fazia cupcake, fazia docinho, fazia bolo em tá. pasta americana. A gente faz tudo. Tá. Também acho que para chamar a Também. clientela, né? É normal. Só que aí você percebe que você não dá conta de tudo. Então você tem que focar em alguma coisa, tá. né? Então eu vi o que me dava mais prazer. Tá. Porque é cansativo. Então eu tinha que tirar daquilo algo mais prazeroso. Certo. Com as crianças pequenas, uma loucura. Então eu foquei nos bolos em chantilly, que eu acho que girava mais pra mim, dava mais retorno, eu tinha mais prazer. Tá. E faço também agora só os bolos, bolos caseiros, né? Aqueles que a gente toma café. E faço docinho de festa. Mas legal. os tradicionais, né? Não Tá. os pra casamento. Tá. Muito bem. Eu acho que a gente já pode estar cortando, né, produção? Né? Olha lá. Então a gente vai continuar aqui, viu, gente? Nosso bate-papo com o bolo e o cafezinho. Olha, bolo e cafezinho delícia, hoje, né? Então, Camila, eu vou pedir pra você, então, né? Cortar. Pode ser? Claro. Tem um pratinho aqui. Olha, você que está nos acompanhando. Você cortar. E aí, pra gente poder experimentar, né? Você que está aqui nos acompanhando hoje, estamos com a Camila Vasconcelos, né? Com a gente aqui no Talk Coffee, onde ela veio, né? Partilhar um pouquinho dessa obra de arte. Olha lá, gente. Olha a maciez. Vocês não podem, né? Sentir, mas vocês podem perceber aí pelo programa. Olha. Gente, a pessoa quando entende, ela entende, né? Uma faquinha de plástico, vocês percebem? Ela consegue, olha isso. O primeiro pedacinho sempre é mais... Sempre, olha a maciez dessa massa. Vamos ver se vai agora. Vou pegar aqui o pratinho perto. Olha que lindo! Ó, dá pra ver? O pedacinho Tem mais do pedacinho. recheio dele aqui, ó. Quer ver? Que ficou, peraí. Eu vou virar aqui, que aí dá pra a câmera também pegar. Olha que lindo, dá pra pegar, Má? Olha que coisa linda, gente. Ó, né? Aqui eu vou cortar mais, deixa eu pegar. Pode pegar um rampinho. Isso. Então, você que está nos acompanhando, aqui o bolo da Camila, né? Vamos experimentar. Ai, tem que pôr um cafezinho para a gente poder tomar um cafezinho com um bolinho. Aqui no Talk Coffee de hoje, olha que delícia, né? A Camila com a gente, Camila Vasconcelos, que realiza grandes obras de arte através dos seus bolos. Você pode acompanhar e seguir a página dela, Camila V Bolos Decorados, aqui de Atibaia. O seu aqui, cara. Pega o seu Muito cafezinho, obrigada. o meu cafezinho. E vamos experimentar, né? Olha que beleza. Esse bolo, então, ele é de frutas vermelhas, é isso? Frutas vermelhas, isso Tá. mesmo. Então, conta um pouquinho pra gente. A massa dele chega a ser um pão de ló? É um pão de ló de Tá. baunilha, né? De baunilha. Tem esse creminho branco, que é o creme 4 leites. E a geleinha de frutas vermelhas. Gente, é muito bom. Os bolos da Camila são leves. Não é uma massa pesada, né? Essa cobertura é um encanto também, né, Camila? Tem muita gente que tem preconceito com o chantilly, mas ele é bem suave, né? Mas o seu chantilly não tem igual. É Olha, isso gente, mesmo. ele é suave. Não é aquele chantilly que fica meio marrento, né? É gorduroso, né? A produção só tá olhando. Não é? Ai, tadinha da produção, gente. Só estão olhando, mas depois, tá, Vou colocar um produção? pedacinho pra você, tá bom? Já, tá, produção? Muito bom. Esse bolo, quantos quilos seria, Camila? Esse tem média 1 quilo. 1 quilo. 10 fatias que ele serve. Então, daria, né? Para 10 fatias. 10 fatias, Muito é. bom.
Então é legal que a pessoa já vai entender também, né? Para que... No meu cardápio eu vendo por fatias, né? Eu tenho um bolo de 10 fatias, 15 fatias, 20 fatias, porque o peso, ele depende do recheio. Você faz um bolo mousse, ele é mais leve. Faz um bolo com brigadeiro, ele é mais pesado. Então, depende da densidade, né, do recheio. Entendi. Então, eu procuro vender por fatia. Eu vou cortar um pedacinho pra vocês, tá bom? Muito bom. E é interessante por fatia, porque a pessoa Tem outro também... garfinho, né? Não, Pra eu tem apoiar. faquinha, não. Tem o seu garfinho aí, pessoal? Não. Pra elas. E é interessante que por fatia a pessoa também tem uma... Tem noção, né? Uma noção, porque É. às vezes a pessoa fala, é 1 quilo. A pessoa fala, nossa, mas quantas fatias será que vai dar? Pra quantas pessoas será que dá? Pra você. Aqui, produção, pode pegar. Pra ela, quer pôr no guardanapinho? Tem aqui. Não, essa. Isso. Muito bem. Então, olha, gente, que lindo. Dá pra mostrar? Dá pra pegar? Na câmera dá, né? Olha que coisa linda, tá? Olha as camadas desse bolo, né? Isso é de frutas vermelhas. Perceba, gente, a delicadeza desse bolo, né? Como que você faz essas florzinhas, Camila? Espátula, né? Com a espátula, né? A gente faz uma por uma Uma por uma. com a espatulinha. Então tem as ferramentinhas. Eu acho que pra você executar o trabalho direitinho, você tem que ter as ferramentas, As ferramentinhas, fala no Desculpa. microfone. Tem que ter as ferramentas, né? Isso. E aí, nessa parte colorida, um bolo, gente, olha, para 10 pessoas, né? 10 pessoas, fatias, né? E o quanto isso encanta, né? É um encantamento, É isso aí. né? Na vida de tantas pessoas, né? Que lindo a sua trajetória, que lindo você, assim, se redescobrir, né? Acredito que na sua vida você nem imaginava, Não, né? tanta coisa Nem aconteceu. sonhava que um dia ia ser conhecida como a Camila Vasconcelos É. do bolo, né? O quanto você encanta a vida de tantas pessoas. Isso é lindo, Legal, né, obrigada, Camila? é Que isso você, aí. assim, continue inspirando, fazendo, né? Cada obra de arte dessa, porque, gente, é uma obra de arte, né? Realmente algo que vai alegrar a vida de Isso aí. tantas pessoas. É isso. É a gente procurar nossa missão de alma. O que a Camila de hoje falaria para aquela menina Camila lá de trás, que passou por tanta coisa? Não tenha medo, Olha. porque eu acho que sempre o medo bloqueia a gente, né? Porque foram muitas coisas, sabe? Meu pai e minha mãe falecendo, aí eu casei, aí depois você não sabe o que você vai fazer para se manter, aí você se descobre, aí vem os filhos, aí você se separa, aí você vai começar sozinha. Então eu acho que é isso, não tenha medo, né? Que bonito, Porque a gente né? sempre tem medo, né? É isso mesmo. E nesse mês que Medo nós... bloqueia. O medo bloqueia. E nesse mês que nós estamos de setembro, né? Aqui ó, até as flores no bolo, que Não legal, é? né? Que realmente sua vida seja isso, um florescimento, Amém. né? Que você possa florescer cada vez mais e não ter medo, Sim. né? Olha quantos desafios na sua vida, quantas encomendas, você fala, meu Deus, será que eu vou ser capaz, É. tal? E no fim sempre dá certo, né? Então é. assim, aquela Tem que ter Camila, calma, isso, paciência, respira e vai, e vai. né? Não pode bloquear, né? E a Tem gente que ir. fala sempre, né? Põe o pé que o universo põe o chão, isso aí. né? Camila aceita essa lembrancinha, né? Essa lavandinha que venha realmente esse óleo essencial de lavanda, venha contemplar aí os seus momentos também, né, com você mesma, Legal. né? A lavanda tem essa energia materna, né? E você também acaba cuidando sempre, né, de uma festa, de uma pessoa. Você cuida Sim. através, né, do seu bolo, da sua arte. Você cuida da alegria de muitas pessoas. Isso é lindo, né? Você passa alegria para essas pessoas, né? Então aceita Muito essa obrigada. lembrancinha aí, né? Que você Adorei. continue sendo, né, essa pessoa que você é, inspirando tantas pessoas e continue realmente mostrando para os outros essa força que você tem dentro de você. Amém. Tá bom? Tá bom, muito Gratidão obrigada, pela viu? presença, tá? Adorei. E mais uma vez, onde as pessoas podem te encontrar? Então eu tenho o meu Instagram, né? Camila V Bolos Decorados.
ou pelo WhatsApp, que é 11 99582 3080. Mais uma vez? 11 99582 3080. Muito bem. E aí você encomenda os seus bolos, né? Para suas ocasiões especiais e cada vez mais levando alegria aí na vida de tantas pessoas, tá? A minha gratidão, tá bom? Eu que agradeço. E no programa de hoje, olha quanta coisa, né? Que a gente realmente partilhou, ficou sabendo e também experimentando, né? Essa gostosura que é esse doce da vida. Então você que está nos acompanhando, muitas vezes também você precisa acreditar na vida, você precisa ter a coragem na vida, né? E não deixa o medo te bloquear, não, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. E você pode realmente se surpreender com a sua força de vontade sempre, tá bom? Eu, Ana Parmesan, fico por aqui. Mais um programa aí realizado com muito carinho para você que está nos acompanhando. Estou lá no Espaço Teu, Espaço de Terapias e Bem-Estar, no Instagram Terapeutiando com Ana, sempre levando o melhor para você, tá? Até semana que vem, uma boa noite para todos vocês. Beijo grande. Valeu, gente!